E aí, gente, salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Moçada, essa é a segunda aula que eu gravo para os segundos anos, tá? Claro, repito, esse material tanto vale para segundo ano quanto para terceiro ano, mas essa aula é específica para segundo ano em conteúdo de sala de aula, tá bom? Qual é o assunto? Reino protoctista. Então a gente vai começar a falar do reino protoctista hoje, vamos fazer só os aspectos gerais. Vamos fazer aspectos gerais de um grupo apenas, tá? Dos protozoários. Depois eu vou fazer um outro vídeo rápido, também com aspectos gerais das algas, que também pertencem a esse reino. E depois eu faço um vídeo somente com protozoonoses. Tudo bem? Vamos lá. Do mesmo esquema, vou virar para a tela. Vamos fazer um PowerPoint, tá? E no PowerPoint eu vou tentando explicar para vocês algumas coisas através de narrativa. Tá joia? Até já. Vamos lá. Pronto! Dá pra ver aí, né? Reino protista, eu chamar de Reino protista parte 1. Beleza? Vamos lá então. Naso, o que é o reino protista? Gente, ó, existem 5 grandes reinos que formam seres vivos, né? Pelo menos os 5 mais importantes, não são apenas 5. 5 são os mais importantes, tá? E a gente vai ter o reino Monera, o reino Metazoa, ou Animalia, o reino Metafita, ou Plante, é plante, viu? Não é plantae, não, é plante. O reino Fungi, ou Fungi, e o reino Protoctista, tá? Que é esse agora. E aí, todos os organismos que não se encaixam nos outros reinos são jogados aonde? Para o reino protista. Então, esse reino protista, alguns especialistas consideram como sendo uma espécie de lixeira, né? Entre aspas, claro que entre aspas, né? Com todo respeito. Ele está fazendo referência ao fato de tudo que não se encaixa nos outros reinos, ou mesmo por um tempo, enquanto eu não encontro a classificação para aquele organismo, eu jogo no reino protoctista, tá? Então a gente vai encontrar basicamente o quê? Vamos a ele, né? O reino protoctista, ele engloba um grupo bastante heterogêneo de seres vivos, incluindo cerca de mais ou menos 40 mil espécies, tá? E aí você vai encontrar quais grupos, quais subgrupos no reino protista? Você vai encontrar as algas unicelulares, as algas pluricelulares e os protozoários. Num primeiro momento, eu vou falar de tudo, depois eu vou falar de protozoários, e no segundo vídeo eu falo só sobre algas, porque sobre algas tem muitas informações, tá? Que eu ilustrei, coloquei algumas imagens legais, pega o Trypanosoma cruzi aqui do lado, aqui você vai ter a euglena, você vai ter alguns organismos, algumas algas multicelulares, uma ameba, e por aí vai. Vamos falar um pouco sobre elas, tá? Características gerais. Primeira parte morfológica. Todos, sem exceção, são eucariontes, ou seja, tem carioteca. O núcleo é bem delimitado pela carioteca, ele é bem visível. Aliás, alguns até têm 2 núcleos. Vou te falar já sobre isso, tá? Esse núcleo tem membrana nuclear carioteca, já falei. O citoplasma com todas as organelas celulares. Gente, lembra que lá no reino Monera, você não tem as organelas membranosas, você tem só o ribossomo praticamente. Aqui você vai ter todas elas, tá? Tanto as organelas membranosas quanto as organelas não membranosas. Tanto é que se você for estudar a cladogênese dos animais e a cladogênese dos vegetais, você vai começar, respectivamente, por algum organismo do reino protista. Por exemplo, vou estudar a cladogênese animal. Você vai começar por um protozoário flagelado. Se você for começar a cladogênese vegetal, que é aquela linha evolutiva, você vai começar por uma alga. E por que a alga e o protozoário não estão inseridos no reino Animalia ou no reino Vegetalia ou Plante? Porque eles não têm certas características que são exclusivas desses organismos. Por exemplo, os protozoários, eles não têm desenvolvimento embrionário. Então, por isso que eles estão fora do reino metazoa, tá bom? Vamos continuar. Podem ser uni- ou pluricelulares. Tava fácil essa, porque eu falei que eram algas unicelulares e algas pluricelulares. Moleza. Pode apresentar parede celular, né, em alguns desses organismos, e essa parede celular pode ser formada por pectina, que é um composto. Quando chegar em algas eu falo mais sobre isso. A sílica, que é um outro composto bem interessante, e a celulose, que você já conhece, sabe que é um carboidrato, um polissacarídeo, né, de estrutura vegetal. Os protistas pluricelulares não formam tecidos verdadeiros. Isso já comentei agora há pouco, tá? Vamos tocar. O que mais? O habitat deles, a rigor, podem ser tanto marinhos
como de água doce, não tem muito, tem representante dos dois ambientes, sem problema. Quanto à nutrição, eles podem ser heterótrofos ou autótrofos. E alguns podem ter uma mistura das duas coisas, que a gente vai chamar de mixotróficos. Eles alternam entre os dois modos de nutrição. Em certo momento, eles só fazem fotossíntese e aí se mantém através desse processo autotrófico. E em um certo momento, eles não fazem fotossíntese e aí precisam se alimentar de outras matérias, né, matérias orgânicas. E aí o papel deles é um papel heterotrófico, tá? Exemplo, Násio, a euglena, né, que é uma alga. Quando chegar aí na parte de algas, eu comento um pouco também sobre isso com vocês, tá bom? Observação: alguns são parasitas, alguns dos representantes do reino protista são parasitas. Aí é que tá, gente. Para nós aqui é muito importante que você estude as protozoonoses. Por isso que hoje eu vou focar nos protozoários e só na próxima aula eu foco nas algas, tá bom? O que mais? Eles habitam fluidos corporais de outros organismos. Bom, os protistas heterotróficos, portanto, né, alimentam-se de matéria orgânica já pronta, por exemplo, parasitando organismos ou comendo alguma matéria orgânica que está em processo de decomposição. Também existe isso, né? Aqui tem aqui a imagem de alguns protozoários, ó, você vê o paramécium, você vai ter a triconinfa, você vai ter aqui a ameba, enfim, o tripanosoma, você vai ter alguns deles aqui, tá? Bom, características gerais dos protozoários, vou focar neles, tá? Então eles são representados por cerca de 60 mil espécies, muita coisa. Todos são unicelulares, não tem nenhum pluri, todos são para nós aqui de importância, são unicelulares. Heterotróficos, já comentei isso. Habitam os mais variados ambientes, solo úmido, água doce, salgada e o que nos interessa, no interior de seres vivos, tanto como simbiontes. Dá uma estudadinha nisso aí, vale a dica. Ou parasitas. Simbiontes, eles mantêm uma associação mutualística, né? Vale a pena, porque eles dão e recebem coisas. Estuda um pouquinho sobre isso, tá? Mutualismo e protocooperação, a diferença dos dois. Bom, aliás, vale como tarefa de casa, hein, segundo ano. Pronto, vamos combinar isso. Tarefa de casa, fazer uma mini pesquisa diferenciando a relação que existe entre simbiontes, né, mutualismo, protocooperação e parasitismo. Beleza? Eu vou cobrar de vocês, tá bom? Continuando. Os protozoários parasitas, que é o que nos interessa, possuem grande importância médica e veterinária, porque eles são agentes causadores de várias doenças no homem e nos animais. É o caso da doença de Chagas, é o caso da malária, é o caso da amebíase, é o caso da giardíase. Todas essas doenças são doenças provocadas por protozoários. Então, essas doenças são chamadas de protozoonoses quando tem algum animal envolvido no processo, tá bom? Também é tema de uma outra aula, diga-se de passagem, hein? Suas células realizam todas as funções vitais, como locomoção, digestão, excreção, respiração, reprodução. Gente, é uma célula completa. Repito, a palavra protozoário quer dizer primeiros animais. Proteus, primeiro, zoo, animais. Então eles têm muita coisa parecida com animal. Só não é colocado no reino animal porque eles são, na verdade, parasitas e unicelulares, não formam tecidos verdadeiros. Tudo bem? O que mais? Com relação à reprodução, assexuada, que é a mais comum, vou te mostrar daqui a pouco algumas delas, e assexuada, é um pouco menos comum, mas ainda assim acontece, de forma bem interessante também, diga-se de passagem. O que mais? Aqui, ó, classificação dos protozoários, coloquei aqui os principais grupos, né? O filo Sarcodina, ou Sarcodinhos, o filo Flagellata, ou Caudata, ou Mastigófora. Deixa eu refazer minha colocação, tá? O filo Sarcodina também é chamado de Rhizópoda. O filo Flagellata também é chamado de Mastigófora. O Ciliata não tem variação, só é ciliata mesmo. E o Esporozoa é também chamado de Apicomplexa. Gente, não são só esses quatro. Esses quatro são os mais importantes. E se você perceber, ó, todos eles têm como critério de classificação o processo de locomoção. Vamos lá. No Sarcodina, que é o Rhizópoda, locomoção por pseudópodes. Para te mostrar o que é isso. Pseudo quer dizer falsos e podos quer dizer pés. Vamos já chegar lá. É o caso da ameba. O Flagellata, flagelos, autoexplicativo, não é? O Ciliata, cílios.
E o esporozoa ou apicomplexa sem locomoção, tá? Não tem estrutura locomotora. O que mais? Aqui estão eles, ó. Coloquei a mesma coisa, tá? Só que elencado, ó. Locomove-se através de pseudópodes ou falsos pés, locomoção por flagelos, cílios e estruturas locomotivas, ok? Para você ter no seu material com respectivos exemplos, beleza? Vamos falar sobre cada um deles em separado, vamos? É interessante. Vamos lá. Sarcodínia ou Rhizópoda. Eles emitem expansões citoplasmáticas denominadas de pseudópodes. Olha o que eu falei, falsos pés, que servem tanto para locomoção como para captura de alimento. Olha só, o que eu chamo de falsos pés é isso aqui, gente, ó. São essas projeções citoplasmáticas, feitas com citoplasma e membrana plasmática, né? Claro, ó. Observe que você vai ter núcleo, você vai ter vacúolos digestivos, você vai ter vacúolo contrátil, você vai ter organelas membranosas e não membranosas, tudo certinho, ok? O que mais? Aqui está o movimento deles, ó. A movimentação aqui é uma partícula qualquer de alimento e ele está fazendo um movimento na sequência, ó, de captura do alimento. Aqui está a mesma coisa, só que um pouco mais esquemático, ó, um desenhozinho. Você vê que tem uma partícula sólida aqui, a membrana plasmática vai fazer essa captura do alimento, ó, e depois pode fazer isso com partículas sólidas ou com partículas líquidas. O processo é o mesmo, sendo que partículas sólidas o nome é fagocitose e partículas líquidas ou pequenas o nome é pinocitose. Lembra disso, né? Primeiro ano, hein? Vamos lá. Os principais representantes: a Amoeba proteus, Entamoeba coli, Endolimax nana e Entamoeba histolítica. Quando eu falar para vocês de parasitoses, é claro que eu vou focar nessa aqui, ó, por ser um parasita do intestino humano, tá? Eu vou te explicar por que tem esse nome, histolítica, e ela vai provocar uma doença conhecida como amebíase, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre ela mais à frente, no próximo vídeo. Continuando. O Mastigófora, mastix, vem de chicote. Então, mastigófora são aqueles que têm um chicote como estrutura locomotora, ou seja, são os flagelados, tá? Só que em prova vão colocar, lógico, mastigófora, porque é mais difícil para você saber, né? Tem que ter esse cuidado. Então, são protozoários que se locomovem por meio de flagelos, geralmente há um ou dois flagelos, mas algumas espécies podem ter dezenas ou algumas unidades, né? Como é o caso da Giardia lamblia, ela tem mais de um flagelo. Os flagelos funcionam na locomoção, na captura de alimentos e também, em alguns casos, como receptores sensitivos, percebem o ambiente. Joia? A morfologia da célula é uma morfologia meio variada. Ela pode ser oval, pode ser alongada ou pode ser esférica. No caso do Trypanosoma cruzi, né, que causa doença de Chagas, é uma forma mais alongada. Só que no caso da Giardia lamblia, que causa giardíase, é uma forma mais oval. E assim cada um deles tem a sua forma de acordo com a sua adaptação. O modo de vida deles geralmente são organismos solitários ou formando pequenas colônias. E essas colônias são formadas justamente no processo de reprodução que é assexuado. Ok? Onde é que eu encontro esses organismos, Lunásio? Água doce, água salgada e principalmente, que nos interessa, dentro de outros organismos, formando as parasitoses, né, as protozoonoses. Ok? E a reprodução deles geralmente é assexuada. Ok? Está aqui, por exemplo, ó, o processo de reprodução assexuada do trypanosoma, que é a cisciparidade. Ó. Como só é uma célula, né, gente? A célula se partida em duas células idênticas, o nome disso é cisciparidade. O que acontece no processo de cisciparidade, ok? Bom, alguns representantes, ó, Trypanosoma cruzi, já falei sobre ele, Giardia lamblia, que é um outro parasita, Trichomonas vaginalis, que é um outro parasita também muito interessante de se estudar, porque ele vai atacar a parte do canal vaginal e da uretra, tá? A Leishmania brasiliensis, que é o que causa a nossa famosa leishmaniose ou calazar. Então, ó, olha quantas doenças tem só nesse grupo aí dos risópodes, né? Dos mastigóforas. Nós temos o Trypanosoma cruzi, temos a Giardia lamblia, que é a giardíase, temos o Trichomonas vaginalis e a Leishmania brasiliensis, ainda tem a Leishmania donovani, que também faz parte desse grupo aqui, que vai ser estudado mais à frente, ok? Continuando. Ciliados são aqueles que apresentam cílios, né? É o grupo com maior número de espécies. O modo de vida deles geralmente é um modo de vida livre, com os pouquíssimos que são efetivamente parasitas. Só que eles têm uma coisa bem curiosa, esse grupo aí. Eles apresentam dois núcleos. Um macronúcleo, que é maior
e que comanda toda a atividade metabólica da célula, e um micronúcleo, que é menor e é responsável pelo processo de reprodução sexuada desses organismos, ok? E aí eu posso falar depois num outro momento para vocês sobre isso. A reprodução sexuada acontece por conjugação, muito parecido com aquele que você observa nas bactérias, aquele mecanismo de variabilidade genética bacteriano, e a assexuada, que é a divisão binária, né? Uma célula só, divisão binária, ossiciparidade. Poucas espécies são parasitas, né? Eu conheço pouquíssimas mesmo, e aí algumas você vai encontrar basicamente realizando mutualismo, né? No intestino de carneiros, bois, cabras, que são aqueles animais que são ruminantes, ou causando algum tipo de parasitose. Os principais exemplos, né? O Paramecium caudato, que tem vida livre, tá aqui ele, ó. Olha que coisa fofa, lindo, muito bonito esse organismo aqui. E o Balantidium coli, que é um dos parasitas que você vai encontrar no intestino grosso de suínos e às vezes de alguns caprinos e ovinos. Mais raramente você pode encontrar, tá? E aí você dá uma olhada depois aqui nas estruturas que você pode encontrar, ó. Vacúolo digestivo, você encontra membrana plasmática, você encontra vacúolo contrátil, organelas membranosas, cílios e por aí vai. E, finalmente, o esporozoa ou apicomplexa, que tem, são organismos que não têm estrutura locomotora, todos eles, que pelo menos a grande maioria que eu conheço, são parasitas, possuem alguma fase de vida em uma estrutura celular chamada complexo apical. O que é isso? O que é complexo apical? O complexo apical é uma estrutura dentro da própria célula que tem a função de facilitar o reconhecimento e a penetração na célula que vai ser parasitada, na célula hospedeira, tá? E a nutrição desses organismos? Eles absorvem basicamente moléculas orgânicas que foram retiradas da célula hospedeira, ok? Principais representantes: o toxoplasma, né, Toxoplasma gondii, que causa toxoplasmose, e o Plasmodium sp, porque são 3 espécies, o Plasmodium vivax ou vivax, o Plasmodium falciparum ou falciparum e o Plasmodium malariae, que são 3 parasitas que causam uma doença conhecida como malária, que vai ser o tema de uma outra aula também junto com as parasitoses. Aqui você consegue ver, ó, o complexo apical é essa parte em uma região da célula que facilita o reconhecimento e a penetração dessa célula, que é um parasita, no interior de uma célula que é a célula hospedeira. Ok? Bom, eu acho que é isso. Oi, é isso aí. Então, eu espero que você dê uma estudada nesse material, pegue o seu livro. Não esquece, segundo ano, tem uma tarefa, uma mini pesquisa. Qual é a mini pesquisa? Fazer uma comparação entre os modos de vida, as relações ecológicas do tipo parasitismo, protocooperação e mutualismo, né, que eu comentei com vocês, sobre os protozoários e alguns organismos, ok? Faz a mini pesquisa, dá uma estudada nesse assunto aí, e no próximo vídeo eu falar um pouco sobre protozoonose, sobre as doenças, e aí vai ficar bem mais interessante, tá bom? Valeu, um grande abraço, bons estudos. Tchau, tchau!